Para quem não me conhece, quem está aqui nos visitando, eu sou o pastor Otávio, sou pastor auxiliar dessa igreja e vim dar continuidade, nas nossas ministrações, que é chamado à maturidade. Coisa linda, né? Chamados à maturidade. Quem é que está chamando a maturidade? É Deus, querido. É Deus. E nós vamos ver como chegaremos à maturidade e desde quando vamos começar a caminhar nesse chamado com o Senhor. Mas muitas das vezes, muitos cristãos, pessoas confundem maturidade com maioridade. Veja, maturidade com maioridade. Por favor, bota aí no telão. Eu fiz aí uma explanaçãozinha para vocês entenderem. Maturidade é subjetiva, relacionada ao comportamento e à mentalidade e não depende de idade. É o comportamento. Vemos muitas pessoas grandes, mas imaturas, não é assim? Vemos crianças, mas maduras. Isso no natural que eu estou falando. No natural. Por isso que é subjetivo. É particular de cada um. Cada um tem a sua maturidade. E já a maioridade, coloca aí por favor. Maioridade, ela é objetiva. Ela é definida por lei e marca a aquisição de direitos e responsabilidades legais a partir de uma idade específica, 18 anos. Mas deixa aí, ela é objetiva, definida por lei. A lei define o que é uma criança, o que é um adolescente, o que é um adulto, o que é uma pessoa idosa. A lei define. Mas sabiam que não é assim no reino de Deus? No reino de Deus não é assim. Deus não vê assim a nossa maturidade. Deus não vê assim. E eu botei assim: a vida cristã é uma jornada de transformação. Assim como um bebê precisa de leite para crescer, o novo convertido deseja pela palavra de Deus. Então, ou seja, a minha pregação hoje, meu tema hoje é do leite, veja, bota aí por favor, ao alimento sólido. Do leite ao alimento sólido. Por que eu falei no natural? Criança, quando nasce, um bebezinho tem que dar leite para a criança. Ela não vai sair, vai tomar sozinha. Então, ela naturalmente vai dando leitinho, ela vai crescendo, que chama-se o processo, é um processo, ela vai crescendo, naturalmente falando, e ela vai começando o quê? A caminhar, a andar. Então, quem é pai aqui, que faz os planejamentos de ter seus filhos, planeja o quê? Vamos ter um filho, que ele cresça e que ele tenha a vida dele, seja próspero. Certo? São os 3 P's que nós falamos na Bíblia. O plano, o processo e o propósito. Naturalmente. Os pais fazem um plano. Vamos ter filho? Tem pais? Tem que se planejar. Fez um plano. O processo começa quando a criança, ela nasce. E ela vai crescendo, chega a 12 anos, é adolescente, aí chega a 18 anos, maior. Dali, os pais já começam a ver se ela já tem maturidade, tem maioridade, para poder seguir sozinho. No reino de Deus, é totalmente diferente. Deus não depende da idade de ninguém. Deus depende de você se tornar uma nova criatura, e depois de uma nova criatura, você vai se alimentando da palavra e da fé. Amém? E continuando, para que devemos, como cristão, desde o leite até a maturidade? Por que devemos se alimentar da palavra? Por que devemos ter fé? Porque isso vai nos equipar para a batalha espiritual e o serviço maduro no reino. Essa transformação não é opcional para o cristão, ela é essencial. O cristão, ele precisa amadurecer. É diferente que uma criança. O cristão, ele precisa amadurecer. Então, não adianta o pastor Otávio aqui, que não, vamos supor que não é uma nova criatura, ele aceitou Jesus, se tornou um bebê espiritual e pronto. Ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Para isso, alguém vai acompanhar o pastor Otávio. Por isso que vocês estão aqui na igreja. Normalmente, o pastor designa alguém para acompanhar o bebê espiritual. Por que isso? Para poder orientar ele na palavra. Amém? Então, começa assim.
Vamos abrir lá, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro 2:2. Aleluia. Mas antes disso, queridos, vamos baixar a cabeça. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado por mais esse momento, Pai, de estarmos aqui contemplando as coisas que o Senhor fez e as coisas que o Senhor ainda vai fazer, Pai. O Senhor nos deu o privilégio, Pai, de estarmos aqui, tendo mais um pouco da sua bondade, da sua fidelidade, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Somos gratos, Espírito Santo. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eu sou simplesmente um canal onde que Deus vai me ter para abençoar homens e mulheres que aqui se encontram e aqueles também que nos assistem. Obrigado, Pai. Sabemos que a sua palavra aqui hoje dita, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Não vamos ser negligentes no ouvinte da sua palavra, mas um praticante, Deus. Vamos colocar essa palavra em prática, Pai. E ver, Pai, que ela surte o efeito que o Senhor nos garante. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu abri aqui 1 Pedro, querido. Então, a maturidade, chamada maturidade do leite ao alimento sólido. Diz ali, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Então, quando aceitamos Jesus como Senhor e nosso Salvador, nós nos tornamos um bebê espiritual. Mas não adianta só nos tornarmos um bebê espiritual se a gente não desejar esse leite. O que é esse leite? É a palavra, querido. É a palavra. Leite é a palavra. Vai ser a palavra que vai nos alimentar e que nessa caminhada, nesse processo de vida cristã que nós vamos tendo, é que nós vamos nos amadurecer. Cada um de vocês que aqui se encontram, aqueles que já são salvos, tem que desejar esse leite. Tem que desejar. Para quê? Para crescer. Mas passou, crescer que em tamanho? Não. Crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. É isso, queridos, é crescer, não ficar mais dependendo de outros, para que nós possamos, crescendo e amadurecendo, que nós possamos dar fruto para outras pessoas. Naturalmente falando, um bebezinho, ele não pode dar fruto para o outro, naturalmente, mas espiritualmente também não. Se há uma pessoa que aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ela não pode ficar estagnada. Ela pode ter 20 anos, mas se ela não ler a palavra do Senhor, não botar em prática essa palavra, ela vai ser um bebê espiritual. Vai ficar chorando de um lado para o outro. E essa palavra vai nos enfrentar. Vai nos demonstrar como enfrentar as batalhas espirituais, as dificuldades da vida, queridos. Vai nos mostrar isso aí. Por isso que aqui o próprio Pedro fala, desejai. É um desejo, devemos desejar, queridos. Devemos desejar. Não podemos chegar aqui todo domingo aqui, pegar, ler a Bíblia e chegar amanhã, a gente não se alimentar da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia fala lá em Josué, medite nessa palavra de dia e de noite. Isso aqui é o alimento, querido, todos os dias. Todos os dias. Isso eu digo de carteirinha, como tem muitos aqui que podem dizer de carteirinha, mas devemos nos congregar, nos reunir, porque juntos somos mais fortes. Nós somos uma família em Cristo. Não é assim a família natural? A família em Cristo. Mas cada um aqui, que já se tornaram uma nova criatura, deve desejar. Esse é o desejo. O desejo de Deus, querido, todos nós sabemos. Abram lá para mim, por favor. Em 1 Timóteo 2,4, veja o desejo de Deus, de um Pai que nos criou, que nos colocou aqui nessa terra. Veja o desejo de Deus, queridos.
Se alguém aqui ainda não é salvo, mas veja, o desejo do nosso Pai Celestial, diz assim, ó, o qual Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Todas. O que é todas? Todas, queridos. Tem um monte de gente aí fora que não são salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, a minha esposa, ela fez agora 2 cirurgias, ela está me assistindo. Fez 2 cirurgias, está lá cirurgiada, mas vou contar aqui um testemunho, mas não é um testemunho não, para vocês verem o que é o propósito de Deus. E só temos nós, eu e minha esposa aqui em João Pessoa, e ficamos não preocupados. A Bíblia diz que podemos fazer planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Lá em Provérbios 15. O homem pode fazer plano, mas quem dá a última palavra é Deus. E eu e minha esposa ficamos pensando que eu viajo muito. Toda semana eu viajo para algum lugar do Brasil. E aí ficamos falando, quem é que vai vir, quem é que não vai vir, quem é que vai vir, quem é que não vai vir, vamos ver, não sei o quê. E veio na cabeça da minha esposa, uma prima bem distante, está lá em casa, bem distante, que nunca teve aproximação. Bem distante. Nem quando a gente ia lá tinha aproximação. E aí chamamos que ela viesse. Ela está assistindo. É uma nova criatura você. E aí ela veio, querido. Mas antes dela vir, minha esposa falou, conversando comigo no café, que a gente passa conversando. Eu falei, filha, tudo tem um propósito para Deus. Isso tem um propósito, a gente não sabe. É um propósito. Ela veio, começou a trabalhar lá em casa e tal. Ajudar minha esposa, né? Porque eu faço reuniões. Enfim, vim pregar no dia 28. Ela veio aqui para o culto e aceitou Jesus como Salvador. Ela aceitou Jesus. Olha o propósito. Uma pessoa que aos olhos naturais, ela sabe disso, nunca se converteria. Mas a Bíblia diz, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Eu e minha esposa ouvimos, ela tem que vir. Não endurecemos nosso coração. A gente podia falar, não tem aproximação, vamos contratar uma outra pessoa. Mas veja, uma vida foi salva. É um bebê espiritual. Imediatamente eu fui e comprei uma Bíblia para ela. Que um bebê, como eu falei, um bebê espiritual, é a palavra. O alimento do bebê espiritual para o amadurecimento é a palavra. E todos os dias lá em casa, minha esposa doente, ou eu, a gente está alimentando esse bebê espiritual. Então vocês vejam, são propósitos de Deus. Devemos estar no centro da vontade de Deus. Por isso que chama, chamada à maturidade. Nós vamos ver passagem na Bíblia que o próprio Paulo chama a atenção dos seus discípulos. Uns que já eram para ser mestre, ainda estavam andando como criança. Quantos cristãos tem por aí que só vêm para a igreja, não pega a Bíblia e só vive murmurando, como bebê espiritual? Deus não quer isso, querido. Deus não quer isso. Isso aqui é uma palavra de exortação para a sua vida. Deus não quer isso. Não pense que nós, quando subimos aqui, não temos problema. Temos, mas essa palavra aqui, ó, nos facilita passar pelos problemas. Falar. Minha esposa não que seja um problema, mas ela doente para mim é uma preocupação, mas eu entrego na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Então, esse chamado à maturidade de Deus, é isso, querido, que nós hoje, que já temos o Senhor como Salvador, não devemos ficar só como bebê espiritual, só querer receber o leitinho. Chega aqui, ô glória, vai embora, tem uma dificuldade, aí, não que isso seja errado, pastor Otávio, ora por mim, estou com problema. Eu oro, querido. Mas Deus já fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Você é um justo. Você é um justo. É isso aqui que eu estou exortando aos irmãos e às irmãs. Que não fique como bebê espiritual. Receba esse chamado de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele. E Ele nos dá a liberdade de aceitar Ele ou não. Veja que coisa linda. E ainda, querido,
A palavra dele eu botei aqui. A palavra dele e a fé são um alimento diário para a nossa vida. A palavra e a fé é a nossa caminhada, que é o processo, que eu falei os 3 P's. Plano, processo e propósito. Sempre vou falar isso. Então, somente a palavra dele e a fé que vai fazer que a gente cresça nele. Não adianta vocês pegarem essa Bíblia, não ler e dizer, eu tenho fé. Fé sem a palavra não vai andar junto, querido. Como é que você vai ter fé se você não está lendo a palavra para exercitar através da palavra? O próprio Deus já diz, nós somos sarados e curados. Já diz isso. Eu estou aqui, queridos. Para quem está me vendo, para quem está aqui, queridos. Toda vez que eu vou na clínica, pergunta, seu Otávio, isso é um milagre. Eu falei, isso é um milagre. É um milagre, querido. Não estou falando, é um milagre. Por isso que quem me conhece aqui, eu grito glória, porque eu sei, eu provei, eu sei que Deus fez na minha vida, principalmente minha vida de saúde e de família. Mas por quê? Eu não quis ficar só no leitinho, não, querido. Quando eu me tornei uma nova criatura, eu comecei a ver aqui a palavra. O que é bom para a minha família? O que é bom para a minha saúde? O que é bom para os meus negócios? O próprio Paulo fala, Tiago fala 1:22. Não sejamos um ouvinte dessa palavra, mas um praticante. Devemos colocar em prática, querido. Por mais que a carne doa. Aí tem gente, não, mas a carne é fraca. A carne é fraca porque não alimenta o espírito, querido. E devemos atingir essa maturidade. Vamos abrir lá, vamos ver que como a palavra e a fé são o nosso alimento diário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Abram lá, primeiramente, Mateus capítulo 4, versículo 4. Aleluia, ô glória. Eu estou lendo na King James, tá, queridos? Mas nada vai diferenciar da linguagem de vocês. Essa é uma passagem que todos conhecem. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e ele é tentado. 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Teve fome, querido. E o diabo, ó, no deserto. Eu vou parar de fazer o diabo. Está vendo? Tem nada aqui, ó. Tem comida para você comer, não tem nada. Tem nada aqui para você. Só você me reconhecer, eu te dou. Aí Jesus fala, porém, Jesus afirmou-lhe, está escrito onde, queridos? Temos que ler, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia não diz que nós somos mais que vencedores? Somos mais que vencedores. Ah, pastor, eu não estou vendo isso. Bota a palavra em prática, bota a sua fé, exercita. Exercita, queridos. Eu gosto de sempre pregar e puxar os versículos para ver que não é a boca do pastor Otávio que está saindo. Aqui é o pastor Otávio sendo um instrumento de Deus para falar a palavra dele que ele deixou aqui. Eu não estou falando o que eu acho. Amém? Agora abram lá em João 8, 31 e 32. Vocês ainda vão continuar vendo que a palavra e a fé são os alimentos espirituais diários para a nossa vida de cristão. Olha só, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, crer, fé, tido fé nele. Se permanecerdes na minha palavra, ou seja, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Isso serve para o nosso dia de hoje, querido. Situações vão se levantar, dificuldades vão se levantar, mas sabemos quem é que está com nós. Primeiramente, o Espírito Santo nos guiando, e temos um Deus, que é o nosso Pai maior. Se permanecermos nele, nós vamos passar por essas tribulações. 32, diz ainda,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus, querido. Aqui diz tudo. Seja para a sua família, para o seu casamento, para a doença, seja para tudo, está tudo aqui, querido. Mas devemos conhecer essa verdade. Essa verdade que é a palavra do Senhor. E vai nos libertar do medo. Veja, o medo, eu já preguei aqui para muita gente. Vai nos libertar de insônia. Eu sei o que é isso, querido. De insônia, de depressão, de ansiedade. Devemos conhecer, mas não somente conhecer, mas também botar em prática. O remédio para a nossa vida, não anulando o médico, entenda isso. Devemos seguir os médicos, como a mulher de fluxo de sangue fez, mas o remédio para a nossa vida é isso aqui, botando em prática, querido. Eu já falei da minha boca, já falei aqui, ó, não ia andar, e aqui, ó, estou aqui. E eu não canso de falar a mesma coisa. Porque isso é vida para quem ainda não ouviu. É vida. O pastor Otávio está falando a mesma coisa. Eu estou e vou falar, porque eu provei e vi que Deus é bom. Eu provei e vi. E eu sei quem é Deus, não estou dizendo que vocês não sabem, na minha vida o que Ele fez, seja na minha vida familiar e na minha saúde. Então devemos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso aqui, querido. Todo dia, ler isso aqui, botar um louvor, jejuar, são várias coisas, querido. Tem gente que não pode jejuar, que tem algum problema de saúde que impede, mas bota um louvor, isso agrada a Deus. Todo dia, seja onde eu estiver, eu boto meu louvor, querido. Todo dia eu boto meu louvor e eu dou esse grito, ô glória! É assim que eu faço, querido. Lá no meu prédio, o pessoal diz que o homem deve ser doido. Não sou doido, não. É como o pastor, nosso pastor fala, sou o doidinho de Jesus. Eu sei, não tem coisa melhor. Isso é maturidade, a gente vai chegando à maturidade, queridos. Amém? Deus também, veja só, Deus nos ordena que devemos andar não mais como criança, quando a gente se aceita Jesus, começa a caminhar, que não devemos andar mais como criança. Como criança, bebê espiritual, sempre chorando, sempre se lamentando, não botando a palavra em prática, não lendo a palavra, não vai crescer, queridos. Abram lá, por favor, primeiramente em Efésios 4. Eu vou repetir um pouco o que o meu pastor falou aqui. Efésios capítulo 4, primeiramente o versículo 1. Bota somente 1, tá? Veja, Paulo. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico que andeis de modo digno para o chamado que recebeste. Para o chamado. Então, cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. E devemos, como cristão, andar dignamente, não andar de qualquer jeito, por onde nós passarmos. Imagina, um de vocês está eu ali, joga uma pedra no meu carro, joga alguma coisa em alguém, uma lata, fala, o pastor Otávio, olha o jeito que o pastor Otávio anda. Devemos andar dignamente. Nós somos cristãos, somos discípulos. Nesse mesmo Efésios 4, bota aí agora o versículo do 11 ao 15. Devemos andar não mais como criança, queridos. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu vou dar uma parada aqui, tá? Aí são os dons, querido. Vamos falar do pastor.
O pastor é o cabeça aqui da igreja. Então, Deus deu esse dom para ele cuidar o quê? Das ovelhas, dos filhos. Mas não foi só isso. Continua. Não foi só para pastores, profetas, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o pastor, vou falar mais do pastor na igreja, o pastor, ele vai pegar uma ovelha, algum cristão que esteja errado, ele vai fazer o quê? Uma correção, querido. Você não pode, você está andando como um bebê. Você não pode estar andando como um bebê. A correção, ela dói. Mas o pastor está fazendo isso para o seu amadurecimento. Não é lhe chamando a atenção, não é botando você para baixo. E o pouco que eu conheço o pastor Eduardo, as correções dele são bem brandas. É diferente de algumas correções de pais naturais, que eu já vi pregações aqui, que eu já passei por isso, que são correções na base de vara. A correção de Deus, ela é branda. Vocês nunca vão ver o pastor Eduardo aqui, ou algum dos pastores, eu posso dizer até isso, corrigindo asperamente. É para isso que serve o pastor também dentro da igreja. Nós falamos ali, eu quero falar mais do pastor. O pastor é para isso, querido. O pastor, ele está aqui. É como se fosse um pai dentro de casa. Se um pai bebe, ele não pode dizer para o filho dele que o filho dele não vai beber. Se o filho vê que o pai bebe, a mesma coisa é o nosso pastor aqui. Se ele anda de qualquer jeito, se ele maltrata a família dele, como é que ele vai ter uma moral, vamos dizer assim, para fazer uma correção? Isso chama-se amadurecimento. Para isso que ele corrige a gente, para que nós possamos crescer dentro da igreja e dentro dos nossos departamentos, possamos corrigir outros que ainda são bebês espirituais. Amém? Eu estou falando em termos de igreja. Da mesma maneira, é aí fora, querido. Então a Bíblia, ela ensina sobre amadurecimento em todas as áreas. Amém? E Deus, Ele quer que busquemos uma maturidade em Jesus Cristo. Deus não quer que nenhum cristão vai buscar maturidade, seja num pastor, seja num pregador aqui. É em Jesus, é nessa palavra. Quantas pessoas a gente vê por aí, que se o pastor sair da igreja, vai embora? Quantas pessoas? Não sabe o motivo que o pastor saiu, não sabe nada. Então, porque verdadeiramente não está buscando a Cristo, a palavra. Ali. Me desculpe falar, mas já vi muitas coisas na vida. Então, nós devemos ter como nosso cabeça, o nosso pastor, mas também devemos ter essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui. Opa, o pastor falou, deixa eu ver. É verdade. Opa, não é verdade. Então, vou guardar meu coração. Vou guardar. Não vou bater de frente com o meu pastor. Vou guardar. E nem ficar falando por aí do pastor. O pastor falou errado, o pastor falou isso. Isso não agrada a Deus. Isso não é maturidade, isso é meninice. Amém? Eita glória! Eita glória! Então, queridos, neste chamado à maturidade, é para todos nós. Aqui é uma palavra de exortação. Desde ali do bebezinho espiritual, que tem que tomar o leitinho, que todo mundo já sabe que é a palavra, andar com a sua fé e ir caminhando. É um processo, querido. Isso aí vai ajudar que vocês aqui, depois lá fora, de acordo com os problemas, as situações que se levantarem na vida de vocês, vocês vão saber como combater aquilo. Dentro da palavra. Dentro da palavra. Não adianta chegar aqui, eu vou repetir de novo, e ver, o culto foi uma benção, foi maravilha, foi tudo. Aí daqui a pouco quem fala, isso serve para você. Querido, não aponta nem para A e nem para B. Isso serve para nós, até para mim.
Amém? Isso serve para mim. É uma reciclagem. Nós devemos ser luz, devemos ser maduro aonde nós chegarmos. Por isso que lá em 1 Timóteo 5,8, fala que o nosso primeiro ministério é a nossa família. É a nossa família. E tem muitos cristãos hoje, eu não estou falando aqui, eu conheço por aí de outras denominações, querendo ser pastor, se ainda é menino, não cuida nem da sua casa. É um motivo de vergonha. É um motivo de vergonha. Como é que vai cuidar das vidas? Como é que vai cuidar dos bebês? Como é que vai cuidar? Não tem como, queridos. E nós devemos aqui, como parte dessa família Verbo da Vida Praia, devemos ser um refrigério para o nosso pastor. Em todas as áreas, seja da área do departamento infantil, seja da área do departamento do diaconato, ser um refrigério. Não devemos agir, isso aqui é uma exortação, dentro dessa igreja, devemos ser um refrigério. Se o pastor Eduardo não vier para o culto, devemos dar continuidade, porque já somos maduros. Amém? Da mesma maneira é na nossa casa. Se está voando panela para tudo que é lado, não chama o pastor Eduardo. Eu estou citando um exemplo, que ele é o pastor presidente. Porque isso não é... O pastor Eduardo vai pegar logo a palavra, vai pegar logo 2 Timóteo 3,16 e vai falar: a palavra é útil para corrigir e disciplinar os irmãos em Cristo. Vai falar logo isso. Ô irmão, ô irmã, isso é bíblico? Vai precisar o pastor Eduardo ir lá falar isso? Vai. Mas por quê? Porque os abençoados não chegaram ao amadurecimento. Não chegaram. E a Bíblia diz que aonde nós chegarmos, nós somos luz. Isso chama-se amadurecimento, queridos. Amadurecimento. Por isso que eu sempre estou falando, chamados à maturidade. Deus está chamando nós à maturidade. Tem pessoas que ainda estão muitos anos dentro de uma igreja, mas ainda é bebê espiritual. Ainda quer o leitinho. Ainda fica chorando que nem criança. O pastor Otávio não falou comigo. Queridos. Não deve ser assim. Esse chamado não é só para dentro da igreja, é para fora da igreja. Também. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, nós levamos uma placa cristão. Um cristão pode ver, ô benção, ô amado, ô querido, pode ver. A palavra do cristão é essa. É que nem a palavra do militar, positivo e operante, QSL. Pode ver, tem militares aqui. Então, o linguajar do cristão é linguajar suave. Ô benção, abençoado. Então, quando nós nos tornamos nova criatura e estamos nessa caminhada cristã, devemos amadurecer e não ficar como bebês espirituais. E Deus chama nós para ter esse compromisso. Vamos abrir, por favor, lá em... Veja que coisa linda. É Jeremias. Deus, quando nos chama, querido, como eu falei aqui, Ele quer que a gente amadureça. Veja essa coisa linda, amadureça. Quando uma fruta amadurece, você não vai comer uma fruta verde, vai? Não vai, né? É ou não é? Vai esperar a frutinha amadurecer para comer. Olha a coisa linda como Deus faz. Eu amo as coisas de Deus. Então Deus quer que a gente amadureça para a gente dê o quê? Frutos. Veja a coisa linda, as coisas que Deus faz. Então nós vamos ler, primeiramente, lá em Jeremias 17, capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz aí, todos acharam? Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé, olha, a fé está no Senhor. Continua.
Ele será como uma árvore plantada junto das boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Veja só coisa linda. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor. Ou seja, quando a tempestade, quando a gente sabe que a gente está com Deus, chega a tempestade. Obrigado, Pai, o Senhor é minha rocha. Tudo no Senhor eu sei, Pai, que eu posso. O Senhor me fortalece. Veja. Continuando. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre, olha, viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar seu fruto. Pode dar água na canela, mas fala, o meu Deus está comigo. O meu Deus não vai me abandonar. Eu vou passar pela essa tempestade. Eu vou passar pela essa dificuldade. O meu Deus é maior. Eu estou resumindo aquilo ali para vocês. Então nós devemos amadurecer para dar frutos. Imagina o pastor Otávio, se o pastor Otávio chega aqui assim, ó. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que exortação, que motivação eu tenho dentro da palavra para passar para vocês? Nenhuma. Que fruto? Nenhum. Então nós devemos amadurecer para darmos frutos. E bons frutos. Por isso que eu comparei com uma árvore. Então ninguém vai querer comer uma manguinha verde. É muito difícil, né? Você vai comer uma manguinha bem madurinha, é isso? Uma uva. Então a mesma coisa. Ninguém vai querer ficar parado do lado do irmão que só vive reclamando, chorando da vida. Minha vida está mal. Vocês querem? Eu não quero não, querido. Quero não. Eu quero um irmão que dê fruto. Me encostar ali no pastor Cirilo, é uma benção esse homem. Onde esse homem bota a mão, prospera. É aqui que eu vou parar. É aqui. É aqui que eu vou ficar. Antigamente, os mais velhos que estão aqui, eu perdi com meu pai com 14 anos, mas meu pai falava assim, meu filho, se junta com árvore que dê fruto. Eu não sabia o que é isso. Meu filho, quem se junta com porco, farelo come. Perdi meu pai com 14 anos. E eu fui saber isso depois, de muito tempo, o que era. Mas eu fui ver que nada mais, nada menos, que é uma transformação da Bíblia num linguajar do homem ali. Totalmente diferente. Nós devemos estar junto de quem está prosperando no Senhor. Não é você fazer, tá? Desfazer de ninguém, não. Não, se aquele irmão está sempre murmurando, sempre tem murmurando, reclamando, é porque ele não quer crescer, querido. Ele não quer crescer. Não quer. Então devemos parar do lado de um irmão. Não precisa ser pastor, não. Eu conheço vários irmãos que não é pastor, não é nada, dá muitos frutos. Deus usa quem Ele quer, tem como Ele quer para abençoar quem Ele quer. Seja um pastor, seja um profeta, quem Ele quer. Mas primeiramente Ele vai sondar o quê? O coração da pessoa, o espírito da pessoa. E é assim que devemos fazer. Por favor, abram lá em João 15, João capítulo 15, por favor. Aleluia, oh glória, Deus é bom e o diabo não presta. João 15. Espera aí. João 15, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Obrigado, tá? Viu aí? Aí diz aí, olha só o que eu falei desde o início. Não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Veja, Deus que nos escolheu. Mas para quê? Designei para irdes
e dardes o quê? Fruto. E fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedide ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Ou seja, Deus nos escolheu, querido. Mas Ele não escolheu para a gente ficar só bebê espiritual, não. Que nós cresçamos, amadureçamos e damos frutos. Que sejamos bênçãos por onde nós passarmos. Que sejamos uma referência dEle. Uma referência positiva. Que alguém queira estar perto da gente. Eu quero estar perto daquele irmão ali. Aquele irmão ali é um canal de bênção. Nossa, tudo que ele faz, ele prospera. Prosperar não é questão financeira não, querido. Eu quero estar perto daquela irmã. Nossa, que mulher abençoada. É isso que Deus quer. É o que Deus deseja. Que todos nós sejamos salvos, que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que cresçamos, amadureçamos e possamos dar frutos, dar continuidade naquilo que o preço foi pago lá na cruz. O preço foi pago lá na cruz, não foi à toa não. E devemos dar continuidade. E quando chegarmos lá em cima, Deus falar: servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, no muito te colocarei. No céu tem um galardão maior. As ruas são de ouro. A Bíblia diz que nu nós viemos, nu nós vamos embora. Mas enquanto permanecemos aqui, sendo fiel a essa palavra, Deus, Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas Ele vai dar no tempo dEle. Porque Ele é o nosso Pai. Ele sabe que cada um de nós precisamos aqui. Ele sabe. Mas Ele vai dar no tempo dEle. Como um pai natural dá para um filho. Se um filho aborrece ele, o filho não deixa de ser o filho. É ou não é? Mas o pai não vai dar o presente. A mesma coisa é Deus. Se a gente não cumpre essa palavra, nós vamos impedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós que impedimos. Não é Deus que vai, somos nós. E que seria a bênção, as coisas boas que nós estamos precisando para a nossa vida. Que nós hoje possamos aqui sermos um cristão mais fiel, um cristão mais maduro, perseverando na palavra do Senhor, crendo que Ele é fiel, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, mas Ele vai cumprir no tempo dEle, e não vai cumprir no nosso tempo. Amém? Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Espero que vocês coloquem em prática essa palavra. E que vocês sejam guerreiros. Um guerreiro de Deus. Mas não como menino, como bebê. Mas como crente maduro. Pegando o escudo. Indo para cima de todas as adversidades, todas as dificuldades que venham para cima de vocês. Essa aqui é a arma de vocês. E a fé. Maior que está comigo. Tudo eu posso porque Ele que me fortalece. E eu digo com a certeza absoluta: vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Amém? Amém? Eita glória! Se você que está aqui hoje, no nosso culto, que ainda não fez a sua confissão, reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua vida, como o Senhor Salvador, se você está aqui, levanta a sua mão. Venha fazer parte dessa família celestial. Eu sei, toda vez eu falo isso quando eu prego. Já aconteceu comigo, o coração fica batendo, eu não vou lá, que não sei o quê. Mas depois você pode procurar um dos pastores, procurar um dos irmãos que estão ali e falar: eu quero aceitar Jesus como Senhor Salvador. Eu quero. Se você que já aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, mas que ainda
não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência em falar em outras línguas, levante a sua mão. Amém. Oh, glória, coisa boa. Aleluia. Se você que está aqui hoje está cometido de alguma doença, de alguma enfermidade, coloque a sua mão nesse lugar. Se é um parente seu, vamos pegar aqui agora, eu vou orar. Porque a palavra diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E aqui tem vários justos. Não há limite para Deus. Ele é o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. Eu vou orar aqui, queridos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o seu Filho lá naquela cruz, Pai, para que nós fôssemos curados e sarados em nome de Jesus. Pai, eu clamo aqui ao Senhor, Pai, a cura desse irmão, dessa irmã que se encontra acamado, Pai. Eu declaro, Pai, que ele já é sarado e curado, Pai, desde a planta dos pés até a cabeça, Pai. Eu dou com um comando agora, Pai. O que o Senhor fala, Deus, clame a mim, que o Senhor vai estar ouvindo. Eu estou clamando ao Senhor, assim como meus irmãos aqui pegando, Pai, nessa mesma fé, Pai. Eu clamo ao Senhor, Pai. Tantos irmãos que estão aqui, como esses que estão nos vendo, que estão acamados, que estão acometidos de alguma doença, Pai. Eles sejam sarados e curados em nome de Jesus, Pai. Eu declaro eles, Pai, sarados e curados em nome de Jesus. Amém. 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 Eita glória. Dá nem vontade de sair daqui, queridos. Se soubesse a unção. Aleluia.